Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. A gente já vai começar aqui a nossa live, vocês já estão aí, pontualíssimos. Todos bem? Tudo certo? Como é que vai essa ansiedade pré-prova? Todo mundo preparado? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre como se preparar nesses 30 dias, o que priorizar. Vocês estão me ouvindo bem, tá tudo certo, né? Ué, professora Carol? Aê! Boa Boa noite, professora noite. Carol. Oi, professora Ana, tudo bom? Oi, gente, boa noite. Escutam a gente. Que bom que Ótimo, ótimo. Já tem um pessoal aí para a gente começar nosso papo. vamos lá. Como é que vocês estão? Como é que tá esse coraçãozinho aí? 30 dias hoje, né, Ana? Exatos 30 dias. Exato. E até eu fico nervosa já, só de pensar que tá chegando já de novo outra prova da OAB. Tá chegando a outra prova da UAB, preparação a todo vapor. Os meninos já estão aí, certamente, com a maioria do cronograma já cumprido. Pelo menos assim espero, né? Vamos agora para a reta final. Exatamente, exatamente. Pessoal, então, hoje a gente vai falar um pouquinho para quem está entrando agora e algumas pessoas já tinham perguntado antes, que eu vi aqui no chat, sobre essa reta final, esses 30 dias, o que priorizar nos estudos, né? A gente, como a professora Carol disse, a gente espera que vocês já estejam se preparando. Essa prova, esse exame de ordem, ele exige uma preparação mais alongada, uma preparação profunda. Afinal, eles cobram muitas matérias, quase os 5 anos de direito aí que vocês estudaram, que estão ainda, para quem ainda está se formando na faculdade. Então, não é uma prova que você estuda de véspera. Mas, evidentemente, tem alguns pontos, tem algumas dicas que podem ser úteis nessa reta final, até porque é uma prova que tem que ser estratégico. Você tem que ser estratégico para estudar para a OAB. O conteúdo é muito, 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 muito extenso. É impossível você fechar um edital de OAB. Claro que seria o ideal, né? Todo mundo que estuda para provas e concursos sabem que o ideal é que você esteja preparado para qualquer coisa, mas a prova da OAB tem esse diferencial, que além de ter um programa extenso, ela também exige que você faça 50%. Então, que você atinja ali os 40 pontos, né? E, Ana, o edital da OAB, ele tem um diferencial, uma peculiaridade, que ele não traz para a primeira fase o conteúdo programático. Ele traz as disciplinas e diz que é o conteúdo autorizado pelo MEC para a faculdade de Direito. Então, dentre as disciplinas cobradas, são 13, não é isso, Ana? Isso. São 13 disciplinas. Dentre as 13 disciplinas, dentro das 13 disciplinas, o que pode cair? Tudo que esteja previsto num curso de direito autorizado pelo Ministério da Educação. Então, como a professora Ana falou, não é uma prova que a gente se prepara do dia para a noite, mas felizmente não existe concorrência. O que existe é uma preparação boa para que vocês consigam 50%, que são 40 questões. Perfeito, perfeito. A primeira dica que eu vou dar aqui para vocês hoje, pessoal, é estudar ética. Ética é uma matéria. São 8 questões. 8 de 80. Eu sou de humanas, mas eu sei que isso é 10% da prova. Ou seja, vale muito a pena estudar ética. É um conteúdo programático menor, então é uma das matérias que você consegue fechar, tá? Que você consegue estudar tudo. E você indo bem em ética, a chance de você ser aprovado aumenta exponencialmente, viu? Então, você fazendo uma boa prova de ética,
Isso faz com que você tenha muito mais tranquilidade e que te dê até uma gordurinha ali para você errar algumas questões. Porque você não precisa gabaritar. Você precisa alcançar esses 40 pontos para daí a gente passar para uma outra preparação, que é a preparação de segunda fase. E ética não é uma disciplina difícil. Nesses 30 dias que faltam, ética tem que ser, a meu ver, tá? Ética é uma das disciplinas que você agora tem que pegar com todo gás e principalmente com o estudo reverso. A leitura da legislação que eles cobram para ética é fundamental, mas como isso é cobrado na UAB, você só consegue fazendo as provas anteriores. Então, o estudo reverso é extremamente salutar nesta reta final dos 30 dias. O que é o estudo reverso? Vocês chegam no momento agora que vocês estudam a partir do exercício, porque é o olhar da FGV, é vocês olhando pelo olhar da FGV. O que a FGV mais cobra e como a FGV mais cobra. A partir daí, vocês que farão as provas anteriores, a partir daí, num caderninho de erros que vocês aconselho que vocês tenham, anotar o tema específico das questões que vocês estão errando. E aí vocês vão perceber qual é o assunto, por exemplo, de ética que vocês estão errando com maior frequência, para ir na legislação e ler. Porque a cobrança da FGV em ética, ela é uma cobrança muito, muito voltada à literalidade da lei, apesar das questões serem casuísticas. As questões, elas são extensas, são casos que eles vão colocar e vocês atuando como advogado. Então, é preciso que vocês façam as provas anteriores. Jamais ir para uma prova sem ter aberto como que a banca faz a prova para aquele concurso, aquele exame que você quer prestar. A prova da UAB, Ana, ela é bem diferente de concurso público. Bem diferente. Eu falo da minha disciplina. Direito penal e processo penal, as questões, elas são enormes. São, das disciplinas, essas duas disciplinas são as provas, né? Com as maiores questões. Né? Os enunciados são muito grandes. Enormes. As assertivas nem sempre. Mas os enunciados já cansam o aluno, que tem inúmeras informações ali no enunciado. Perfeito. Gente, a gente deu informação aqui, a gente estava falando rápido de 13 matérias e algum dos alunos até comentou aqui, são 17, tá? Vou até corrigir, são 17, sim, porque a gente tem as matérias que são cobradas apenas duas questões, filosofia do direito, direitos humanos, internacional, ambiental, ECA, CDC, tá? É isso mesmo, então, 17. Isso. Não, imagina, eu também concordei, porque na hora me falhou a memória. Outra coisa, pessoal, que é muito importante. Aos domingos, aqui no nosso curso de primeira fase, a gente tem programado simulados. Se vocês olharem lá no cronograma, a gente tem tanto provas antigas, que é isso que a professora Carol estava falando, a necessidade de você conhecer, então, o seu examinador, como simulados inéditos, tá? Para a gente tentar aí também prever o que pode aparecer, como isso pode ser cobrado na sua prova, tá? O pessoal do Ouse Saber, que é o responsável pelos nossos simulados inéditos, eles fazem um caderno de questões muito comentado e aprofundado quanto aos gabaritos e quanto às questões. Então, isso, gente, é também uma ferramenta riquíssima de estudo, tá? É muito importante que vocês não apenas façam essas provas antigas, os simulados que a gente está oferecendo para vocês, mas que vocês analisem os resultados. Então, vocês têm que corrigir o simulado como uma forma de estudo e como uma análise para priorizar o estudo a partir de então. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Você precisa saber como você está em cada matéria. Então, você precisa saber, nossa, estou fazendo um ponto, uma questão de 6 em penal. Agora, o processo do trabalho, eu estou fazendo 4 de 5. Você precisa saber, até para falar, opa, acho que eu preciso priorizar aqui penal. Preciso dar uma prioridade à matéria da professora Carolina. E para a professora Ana, estou mais tranquila, tá dando tudo certo. Ou vice-versa. Ana, só uma parte. Quando a professora Ana fala isso, gente, isso é muito importante. Você
visualizar o seu erro. É a partir daí que a gente cresce. Porque a gente ficar no mundo das hipóteses, a gente não cresce, a gente estagna. Mas o que é muito importante que a professora Ana falou é também você olhar, por exemplo, eu estou fazendo 1 de 6 em penal, mas eu estou fazendo 6 de 6, é processo penal que é 6? Uhum. Ou é 6? Processo penal é 6. E a minha segunda fase é de trabalho. Então tá excelente. Porque o seu estudo para a primeira fase, ele tem já um olhar na segunda. Então, se você opta para fazer uma segunda fase em direito trabalhista, obviamente, as questões de direito do trabalho, que são 5, e processo do trabalho, que são 6, salvo engano, estou correta aí, Ana? Contrário, 6 de trabalho e 5 de processo. Aí, gente. Você precisa ter um percentual alto nessas 2 disciplinas. Não que você esqueça penal e processo penal, porque você tem que alavancar o seu score. Você precisa ter 50% para ser aprovado. Mas nada adianta também que você opte por processo do direito do trabalho segunda fase e você esteja fazendo uma questão de cada disciplina. Certamente você agora vai ter que acelerar no estudo de trabalho e processo do trabalho. Então, a primeira fase, eu gosto de separar algumas disciplinas que eu acho chave para vocês e o percentual que vocês devem fazer, isso olhando para o simulado, por isso a importância do simulado. O percentual de acerto nestas disciplinas. Então, ética e as disciplinas correlatas à sua segunda fase, certamente vocês têm que beirar o nível de acerto de 80% a 85%. As demais que eu reputo de extrema relevância, Ana, que é, além de ética, tributário, constitucional, penal, processo penal, trabalho, processo trabalho, aí tirando a que você correlata a segunda fase, você vai de 65% a 70% de acerto. O que te dá a tal da gordurinha para as demais disciplinas, você varia ali entre 45% e 55%. Você garante a sua aprovação. Estudar para a OAB, nós temos que ser assertivos. Você não consegue gabaritar uma prova. Apesar de você estar formando, ou estar no 9º semestre, ou já está no 10º semestre, apesar de você ter feito uma excelente faculdade, é necessário que você tenha esse raciocínio objetivo para o estudo da primeira fase. Exatamente. E tem uma outra coisa, que se a gente analisa as questões da FGV, a gente observa que elas têm graus diferentes de dificuldade. Em todas as matérias, tem questões fáceis, tem questões médias e questões bastante difíceis. Eu costumo falar isso nas minhas aulas, porque eu sei que tem muita gente que vai assistir aula e que detesta trabalho, que detesta processo de trabalho. Especialmente, acho que as nossas 2 matérias, né, Carol? São matérias que, em geral, quem gosta muito de trabalho não gosta de penal e quem gosta muito de penal não gosta de trabalho. Olha como a gente convive bem. Eu e a Ana, isso somos amigas, colegas. Então eu convivo bem. E aí eu sempre falo isso, eu sempre destaco algumas questões que são fáceis. E assim, eu posso falar com propriedade em direito do trabalho e processo do trabalho. Sempre tem uma questão, 2 às vezes, mas uma questão que é fácil mesmo. É fácil para você que detesta trabalho e processo do trabalho. E são essas questões que eu chamo a atenção do tipo, você não erra essa, sabe? Essa aqui, por mim, você vai acertar. Porque elas fazem diferença no total. Por isso que vale a pena você dar uma olhada em todas as matérias. Então, assim, por mais que você não vai se dedicar profundamente a alguma matéria, porque você não tem afinidade, você não vai fazer isso na segunda fase, você está indo bem nas outras, um básico, uma revisão, fazer questões e estudar pelo gabarito, isso sempre vale a pena, tá? Por quê? Porque, por exemplo, se você está fazendo 4 de 5 em processo do trabalho e 1 de 6 em direito penal, é mais fácil você acertar 2 de 6, 3 de 6 em penal do que você fazer essa última questãozinha em processo do trabalho. Por quê? Porque essa pode ser aquela questão difícil que o examinador coloca, porque ele não quer que ninguém gabarite a prova mesmo.
Você entende? Então, assim, às vezes, quando você tem esse olhar estratégico dos seus resultados, você consegue, então, direcionar melhor os seus estudos. Com certeza. E essas 8 disciplinas que eu falei, Ana, agora na reta final, elas são chave. Elas são chave. Eu peço até escusas à galera do direito civil e processo civil. Se houver um aluno que é muito bom em direito civil e processo civil, massa. Porque eu sei que direito civil, estou esquecida, acho que são 7 Então, questões. civil e processo civil. É bastante São questão. 7. São 7 de cada. Se você for muito bem no direito privado, direito civil, por exemplo, massa. O que te dá uma chance de não ser tão bem, porque é meio. Eu percebo isso, né, na faculdade, por exemplo, é meio. Quem é muito do direito civil não é tão bem no direito penal, por exemplo. Então, ótimo, perfeito para você. Mas sempre também olhando a sua segunda fase. A sua segunda fase é o quê? Você escolheu o direito civil? Massa que você está indo bem na primeira fase em direito civil. Mas a sua segunda fase é tributário. Professora Sara, se não tiver aí, daqui a pouco ela entra. Uhum. É direito tributário. Você está indo uma catástrofe em direito tributário, meu filho? Corra, corra, e você precisa melhorar o percentual. Porque o estudo para a primeira fase, ele tem que ser de maneira estratégica com o que você escolheu para a sua segunda fase. Tem que se comunicar. Tem que se comunicar. Perfeito, perfeito, gente. E agora, ó, a professora Patrícia aí apareceu também. Como é que a parte está aqui? É, apareceu aí. Ah, tio, um beijo. Eu sou Gente, cegueta, gente. Eu não enxergo aqui. tá assim, ó. Vejo comentários miudinhos. Gente, outra coisa que é importante, hora de revisar, né? A gente está chegando aqui nessa reta final e é importante que a gente consiga, que a gente fixe todo o conteúdo, é muito conteúdo. Eu acho que a professora Carol concorda comigo que nesse momento, além dessas anotações, desses cadernos de erros, uma ótima forma de revisar é fazendo as questões, inclusive questões que você já fez. Por quê? Eu sempre falo uma coisa, a gente sempre tende a ter mais cuidado com aquelas questões que a gente erra. Então, se a gente errou, por exemplo, opa, tem alguma coisa errada aqui, eu vou, então, verificar, eu vou estudar para não errar no futuro. Agora, e as questões que a gente chuta e acerta? Essas são muito perigosas. Muito perigosas. Por quê? Você acertou, então você botou lá um certo na sua correção. Você fala, essa matéria tá tranquila, eu não preciso revisitar porque eu acertei, mas você acertou porque você chutou. É possível que daqui uma semana você faça a mesma prova e erre a questão que você inicialmente acertou porque você chutou, você não sabia aquele conteúdo. Então, o que eu sugiro? Na hora de estudar, que você está estudando, você está fazendo um simulado para estudo, né? Para o seu estudo. Se você imprimiu, né? Se você não está fazendo no computador e tudo, eu acho sempre interessante a gente marcar aquilo que a gente está chutando. Por quê? Porque mesmo que a gente acerte, às vezes é um bom conteúdo para revisar, para você ter certeza daquilo, porque se aparecer na prova ou se aparecer algo semelhante e vocês podem reparar. A FGV, ela tem um mundo de coisas que ela pode cobrar, mas ela repete, tem assuntos que sempre aparecem. Estabilidade. Estabilidade em direito do trabalho, gente. Sempre vai mudar se é a gestante, se é o cipeiro, se é o dirigente sindical, mas sempre vai ter uma questãozinha lá sobre isso, entende? Então, tem algumas matérias que por mais que ele mude ali o nome, que ele mude o contexto, aquela matéria vai estar lá. Então, é muito importante todo esse treino e esse tipo de revisão. Excelente, excelente, Ana, o que você diz, porque quando eu falo também fazer o caderno de erros, que é a partir desta análise da correção, seja do simulado, ou seja das provas anteriores, ou provas inéditas que não sejam simulados, o aluno ele deve identificar se a questão errada, ela é uma questão, ou a questão certa que ele acertou, é porque ele sabe o conteúdo, mas esqueceu, leu rápido, ele não sabe nada do conteúdo, ele chutou. Ele tem que ter esta análise porque para não dar um falso resultado. Para não dar um falso resultado. Vocês vão ver que
com o tempo, com a quantidade de provas que vocês corrigem, vocês vão ter uma prova que vocês serão catastróficos, horríveis, que vai até te assustar, e vai ter uma prova diametralmente oposta, que vocês serão, assim, maravilhosos. Quase um gabarito da prova, quase gabaritando. Mas você não vai se situar nesses extremos. São as demais provas onde você vai traçar uma linha mediana. E essa linha mediana, quantos pontos você está fazendo no simulado? É preciso que o simulado também seja dito aqui, não esqueçam, vocês realmente simulem o dia de prova. Horário horroroso que a OAB coloca, às 13 horas. Calor, ainda por cima no verãozão que a gente está, maioria dos estados aí com muito calor, máscara, suando, imagina, gente, a professora de vocês sua no nariz. Então você Ana, eu coloco a máscara, meu nariz fica suando, fica cheio de molhadinha, aí a máscara gruda. Máscara, calor. Mas é importante treinar com máscara agora, porque na hora da prova, a ansiedade vai estar lá em cima. Se você ainda tiver outro agente estressor, que é essa máscara que cai, que não sei o quê, que não fica direitinho e tal. Não é a máscara legal para você fazer a prova e a quantidade de tempo. O tempo que vocês irão simular. Eu sugiro sempre que diminuam 30 minutos do horário que a FGV disponibiliza. Por quê? Porque no simulado você não tem identificação, não tem para passar para o gabarito, vocês estão num ambiente, geralmente é em casa, então há um conforto maior, vocês não têm o estresse do momento da prova que é maior. Então eu sugiro que ao fazerem um simulado, simulem o local, o horário, as circunstâncias utilizando a máscara e no tempo de prova diminuam 30 minutos da prova, em razão dessas situações que não haverá no momento do simulado e existirão no dia da prova. É uma sugestão que eu dou para vocês aqui. Perfeito. Não, perfeito. Até porque tem esse lance de querer ir ao banheiro, de levantar a mão, de esperar. Quando você está em casa, você não enfrenta tudo isso, né? Então, essa dica, gente, é muito importante. Vocês cronometrem, tá? Cronometrem quanto tempo vocês estão demorando para fazer a prova e que vocês não tomem, então, as 5 horas, porque lá na hora, tudo é um pouco diferente. E lembra, gente, tudo que você puder prever que pode acontecer, especialmente essa questão da máscara e outro tipo, né, a garrafinha de água, as coisas. Por quê? Porque a ansiedade, ela vem com tudo, tá? É uma prova, ela define muito, né? Tem até para quem não quer ser advogado, não sonha com isso, é uma prova muito importante e faz parte, né, de você se formar em direito e você conquistar a OAB, e é um sentimento assim inesquecível a aprovação, você passar para a segunda fase, ser aprovado na segunda fase, é emocionante, né, Carol? A gente sabe o tanto que isso significa para as pessoas também. É muito... Nós passamos por isso. Então, nós sabemos quão gratificante é, depois de todo o esforço, nós temos a recompensa, que é poder exercer a profissão de um curso que vocês se dedicaram ali, pelo menos uns 5 anos, 4 anos, 5 anos, aqueles que diminuem o tempo, né? Pegam mais disciplinas. Então, e ainda que você venha fazer a prova do 34º exame, mas não venha advogar porque já é serventuário da justiça, é impedido, ou não vai, ou por opção, é importante que você faça essa prova para fechamento de ciclo. Então, é importante que nós tenhamos ciclos da nossa vida fechados. E você encerrar uma faculdade sem fazer a OAB, dá uma sensação de ciclo não encerrado. E eu digo isso para vocês assim, com experiência. Felizmente, a minha época, que eu sei que vocês vão falar, mas a sua época, que seja. A minha época lá atrás, felizmente eu passei de primeiro. A minha época, a gente tinha que fazer a prova só os formados ou formandos. Uhum. Então, eu tinha que dar uma declaração de provável formanda, já tinha que estar no 10º período. Assim fiz. Passei de primeira, fui muito feliz,
passar de primeira. Na minha época, gente, eu tinha que levar doutrina. Então, eu levei malas de livros doutrinários. Ah, muito Ela mais adora, fácil. ela adora falar isso, ela adora. Será? Não Até sei, né? parece. Com essa carinha. A tia Carol, a velhinha do grupo. Aí a Ana falou assim, não, a minha época já era Sebrasp. A sua já era Sebrasp, Ana? Já era FGV. Já era FGV, nem Sebrasp, meu Deus. A minha banca era a banca da OAB. A OAB, cada seccional fazia a sua prova. Cada estado fazia a sua prova. Então, o quão importante é a gente fechar o ciclo. Eu falo isso para vocês porque dá uma sensação de que agora eu posso partir para outra etapa. Agora eu posso partir para outra etapa. Gente, as aulas que estão disponíveis para vocês, cumpram o calendário. O calendário, ele é pensado, planner, é pensado pela nossa coordenadora, pela coordenação do grupo, de maneira estratégica. Então, sigam o calendário, ainda que vocês antecipem um pouco, e sigam as orientações dos professores. Eu digo, por exemplo, na disciplina de penal, processo penal, que eu coloco teoria com exercício, com jurisprudência. No momento que vocês estiverem estudando, ainda que seja um estudo reverso, que você vai do exercício para a teoria quando você não entende o porquê daquela resposta. Se o comentário do professor fala de algum artigo, leia o artigo e os artigos correlacionados. Leia a súmula. Então, leiam os artigos, as súmulas ditas pelos professores no momento da aula. A professora Michele Tonon, professora também do CPI, está aqui conosco. Um grande beijo para a professora. Maravilha. Então, é uma sugestão que eu dou para vocês, porque vocês complementam o estudo e vão diminuindo a margem a lacuna não estudada, né? De assuntos ou artigos não lidos ou não estudados. Perfeito. Estou tentando chamar a professora Sara. Vamos ver se ela... Tomara que ela consiga entrar aqui conosco agora. Isso. E eu ia falar, Carol, que você estava falando da importância de fazer a OAB, e eu brinco com os meus alunos também, que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, ou se você vai até aposentar lá do serviço público e vai querer advogar, pegar uns processinhos, não é? Imagina você ter que fazer a OAB depois de tanto tempo de formado. Por isso que eu acho que também faz parte, é essencial que você, assim que você tá formando, tá nesse final de curso, já coloca a OAB aí também como objetivo, né? Muito importante. Isso. E Ana, nós vamos disponibilizar para os nossos alunos, pelo menos em penal e processo penal, eu garanto para vocês que eu vou disponibilizar, inclusive no Instagram, os assuntos mais importantes, porque nessa reta final, vocês não têm mais tempo de estudar todos os assuntos de direito penal e processo penal. E nós fizemos um trabalho, nós pegamos as provas da OAB e traçamos aqueles assuntos cativos, que eu vejo que praticamente todas as provas de primeira fase cobram aquele assunto. Exemplo de processo penal, prisão cautelar. Não tem uma prova da OAB que não tenha algo falando de prisão cautelar ou algo correlato com a liberdade provisória. Procedimento. Ou cai procedimento do júri, ou procedimento ordinário, sumaríssimo, usuário. Mas procedimento, questão cativa em processo penal. Questão cativa em direito penal, por exemplo, sempre cai excludente de licitude ou excludente de culpabilidade. Então, a gente vai facilitar para vocês, eu vou colocar para vocês em penal e processo penal, os nossos colegas deverão colocar também, pelo menos a maioria deve colocar, assuntos mais importantes para esta reta final. Nós estamos aqui com vocês, estamos à disposição, se vocês quiserem tirar dúvidas, utilize a central de dúvidas do CPIURIS que nós temos disponível para vocês, e também o Instagram do próprio CPIURIS é disponível para tirar dúvidas, eles entram em contato conosco. Não fiquem com a dúvida, o professor aqui está para facilitar. Os nossos também, né, Carol? Pode ir direto. Alguns alunos até vêm falar lá direto comigo.
no Instagram, e eu acho que é isso mesmo. Eu sempre falo nas aulas e a gente está aqui à disposição, porque às vezes eu sinto falta desse contato, né, com os alunos. A gente está gravando aula, a gente não consegue ter essa troca simultânea ao mesmo tempo, mas sempre que precisar, vem tirar dúvida, o Instagram tá aí para isso, a gente deixa nossos contatos para isso. Nós, porque professores, gostamos. Faz falta, né? Faz falta. E eu ia falar disso, Carol, que eu vou falar com todos os outros professores também para a gente montar essa situação, esses tópicos mais cobrados. Olha quem chegou! Deu certo! Oi, professora Sara! Tudo bem, meninas? E aí, Ana? E aí, Carol? Tudo bom? Estamos aqui conversando com os nossos alunos sobre essas dicas de reta final, de como escolher estrategicamente as matérias, como revisar, como estudar. E você, professora, como é que tá aí? Muito importante. Cheguei aqui um pouquinho atrasada, mas assim, 30 dias e 30 dias em que nós podemos mudar, então, a nossa reta de preparação. Eu gosto de falar nas aulas, fico até repetitiva. Eu tenho um lema. Primeira fase do AB é treino. Então, o aluno ele precisa entender que resolução de questão daqui para frente não é uma opção. Assistir aula é muito importante, ler os artigos muito importante, mas conhecer a banca. Nas nossas aulas, né, professoras, a gente já deixa aí a dica, sempre que possível trazendo questões, como a banca cobra, mas agora cabe ao aluno também pegar provas passadas e estar em contato direto com questões. Sarinha, você falou, acho que resumiu que a nossa conversa aqui. Acabei com a live. Não, mas você fez aqui uma sinopse maravilhosa, foi isso aí. Gente, nós estamos aqui para facilitar a vida de vocês, claro, estamos para resolver, ajudar vocês, mas o empenho é de vocês. A reta final agora é sentar, é hora sentado estudando mesmo. Sei da dificuldade de muitos, que tem que se desdobrar aí em atividades domésticas, laborais e ainda o estudo. Mas é possível. É possível, basta querer muito. Queira muito, foque, é por um período curto. E a recompensa é para sempre. Ninguém vai te tirar o AB, salvo aquelas situações lá no código de ética, né? Que daí a gente deixa lá com o professor Zanato para vai explicar melhor para vocês. Inclusive, já fica aí o gancho, gente. Ética, hein? 10 questõezinhas pra gente treinar. 8. Desculpa, agora, Mas Ô, gente, e eu falo também para os alunos que a vida não para, né? Para a gente estudar para a OAB. Então, cada um tem a sua história, tem as suas circunstâncias e tem que se virar, né? Cada um sabe a dor e a delícia aí de ser o que se é, de viver a sua vida. Mas essa importância, essa recompensa vem para todo mundo. Em maior ou menor grau, ela vem. E o que a gente faz com ansiedade, hein? O que vocês têm aí de dicas para lidar com a ansiedade pré-prova? A ansiedade pré-prova, um pouco de ansiedade faz parte, né? Faz parte, lhe deixa atento, né? Traz a sua atenção. Mas primeiro você se conhecer como é que você lida com essa ansiedade. Então, eu tô pedindo para as pessoas se matarem de estudar, quase isso. Quase, né? Eu sou meio radical. É quase isso. Mas você tem que tirar um tempo de recompensa. Inclusive que eu aprendi isso com o nosso querido professor Summer. Ele sempre falou assim, eu estudava, teve um período na minha vida que eu estudava para concurso público, já era advogada, mas estava para concurso público, e me dediquei integralmente. Ele diz assim, Carol, a curto prazo você precisa mandar para o seu cérebro uma informação de recompensa. Então, estudava de segunda a sábado, mas eu sabia que a minha recompensa era o domingo, que era o meu momento de lazer. Então, se você consegue estudar integralmente a sua semana de segunda a sábado, ou de segunda, ou folga no sábado, faz o domingo simulado, você coloca a sua recompensa. Eu acho que isso dá para driblar a ansiedade. Boa alimentação
Professora, você faz uma boa alimentação? Tá, gente, eu estou falando de sugestões que eu sei que dão certo, tá? Depois a gente comenta sobre isso. Um pouco de atividade física que os médicos dizem que isso é essencial para driblar a ansiedade. É mandar uma mensagem para o cérebro de recompensas. E nós sabemos que a alimentação e exercício físico, isso vai de vento em popa. E claro, né, Sariana, a ansiedade ela diminui quando eu estou mais bem preparada. Quanto maior é a minha preparação, não que eu perca a ansiedade. A ansiedade ela consegue se equilibrar. E não sejamos hipócritas conosco. Não sejamos hipócritas. Eu não posso ser hipócrita comigo mesma. Se você não está se preparando bem, não se cobre. Se você não está se preparando bem porque você não tem condições agora, mas está estudando, não se cobre. E se você está se preparando bem, sim, você vai ter ansiedade. Mas também não é o fim do mundo uma eventual reprovação, porque eu garanto aqui que os nossos alunos serão aprovados. Garante como, Carol? Gente, eu não sei. Eu me pego na mão de Deus e vou dizer, eu garanto, porque eu sei que vocês estão estudando. É isso aí, Carol. E eu sei que a professora Ana, ela adora, ela tem várias técnicas aí ótimas para ansiedade. Então, Ana, e aí? Você acha que eu vou fazer um post sobre isso, Sara? É isso? Eu acho justo. E técnicas de respiração, né? De respiração, técnicas de respiração, meditação. Eu acho que assim, para quem eu sempre falo também que nessa hora não é hora da gente inventar moda, né? A gente está a 30 dias da prova, não é hora da gente criar novos hábitos, da gente inventar novas coisas, mas da gente se apegar àquilo que funciona pra gente. Esse tipo de estudo, esses momentos em que a gente se dedica muito para algum objetivo, é sempre um momento de autoconhecimento, né? E pode parecer bastante clichê a gente falar isso, mas de fato é um momento em que a gente, em geral, está investindo num projeto sozinho. Então você está ali muitas horas sozinho, sentado na cadeira, estudando, e você aproveite para se conhecer, não apenas com técnicas para driblar essa ansiedade, para conseguir dormir, porque eu sei, e eu sou das ansiosas, assim, por isso que eu sei tanta técnica de respiração e de meditação, porque eu sou muito ansiosa. Mas a gente tem que aprender a como eu posso lidar com isso para que isso não me atrapalhe. Isso é normal. Você não pode querer chegar numa prova como essa, tão importante para o seu futuro, para a sua profissão, tranquilona, sem nenhum, né? Ai, tô ótima, tô muito tranquila, porque faz parte, é desafiador. Mas a gente tem que aprender realmente e começar a ver e começar a testar o que funciona para mim, como que eu consigo aqui me acalmar para que eu consiga dar o meu melhor lá no dia 20 de fevereiro, né? Para eu poder dar o meu melhor, fazer a minha melhor prova, não deixar com que esse nervosismo atrapalhe todo o meu estudo. E esse ponto que a Carol falou, por fim, de estar preparado, gente, é muito, muito, muito importante. Por quê? Quando você começa a corrigir as provas antigas da OAB e você está fazendo 45, 50, 55 pontos, acredite em mim, o seu coração, ele vai ficar mais tranquilinho, ele vai segurar a onda, e você vai com mais vontade de fazer essa prova, sabe? Você vai mais seguro. E isso faz diferença no seu resultado. Faz. A OAB, ela não inventa muito não, vê, gente. Tem umas provas fora da curva, certamente. E a gente lembra o fatídico exame 32, né? Exato. O fatídico exame 32, que foi o exame que veio não pós-pandemia, mas foi o exame que integralmente esteve, desde o edital até o final, dentro de um período pandêmico, com muitas... Foi o primeiro edital na pandemia. Na pandemia, e houve inúmeras prorrogações, então o pessoal ficou estudando para o exame 32 aí, um tempão para a primeira fase, e veio uma prova com um nível estranho, diferente, o índice de reprovação muito alto, dissonante das demais provas. Então, tirando o 32, o 29 também foi meio estranho à época, a FGV ela é previsível.
As bancas, elas têm uma previsibilidade. E é o que a Sara falou, que a professora Sara falou, que a professora Ana falou, que eu já venho falando aqui. Essa previsibilidade eu só conheço fazendo as provas. Vendo o que cai em direito tributário, professora Sara, o que mais cai em direito tributário. Você fala assim, me dê um tema que a senhora fala assim, vai cair. É questão cativa. Crédito tributário. Eu seria louca de ir para uma prova de direito, uma prova da UAB, primeira fase, sem estudar crédito tributário, não pode estudar nada, mas estude crédito tributário. Exatamente. Você vai para uma prova sem estudar nada de procedimento em processo penal, você é louco. É louco, porque não pode. Em direito trabalhista, a professora Ana falou, licença não, né? Estabilidade. Isso é uma negação. Professora Ana, você tem que dar uma aula. Vou fazer aula da professora Ana. Tem que aprender a fazer esse negócio. Eu com vocês, né? Porque, pelo amor de Deus. Tem que aprender direito de trabalho. Eu ainda estou ali no penal, porque o tributário tem uns crimes específicos, mas assim, eu deixo para a professora Carol. Mas eu já quero convidar a professora Sara depois para a gente falar aqui com os nossos alunos. Algo correlato ali, a Lei 8.137, lançamento de crédito tributário. Depois eu vou. Olha o crédito tributário aí, do lançamento, olha. E cai. Súmula vinculante que tem ali, falando direito penal, direito tributário. Tem negócio correlato? Tem. O que a FGV quer? O que a FGV está apresentando ultimamente? Interdisciplinaridade. Apesar de nós termos a divisão estanque das disciplinas, professora Ana, nitidamente eu percebo umas questões bem interdisciplinares. Quantas vezes eu pego uma prova de processo penal que está dentro do bloco de processo penal, mas a resposta, se o aluno não soubesse um processo penal, ele responderia inconstitucional tranquilamente. Exatamente. Em direito do tributário, tranquilamente. Exatamente. Mesma coisa nesse trabalho. O direito constitucional ajuda o aluno a alavancar também a nota em processo penal. Nós temos inúmeras questões, várias questões, falando, por exemplo, de princípios do processo penal. Princípios esses que a maioria deles a gente consegue encontrar lá no artigo 5º da Constituição Federal, que é estudado com maestria pelo nosso professor de Direito Constitucional. Direito Constitucional, como é o nome do nosso professor? José Trindade. José Trindade. José Trindade. Eu estava com o nome do irmão dele. Falei, não é o irmão dele. É o José Trindade, nosso também colega em outros locais. Que é maravilhoso. O José Trindade é maravilhoso. Então, assim, isso só... Como é que eu consigo falar isso para vocês? Conhecendo a prova da FGV. Mais uma vez, 30 dias faltam. O que é que vocês vão fazer amanhã? Sentar e treinar. Treinar. Professora, minha mão está doendo. Que caia, aliás, que caia não. Vai cair depois da prova. Que fique até pronto. Fase, né, Carol? Que tem que escrever. Por favor, cai é para um dia a mão cair, que é no dia posterior da prova, depois ela gruda, tem que estudar para a segunda fase. Mas que fique com calo sua mão. É assim que tá certo. Quando vocês começarem a apostar aqui que minha mão tá doendo, eu tô com calo no dedo, tá no caminho certo. Aí tá no caminho certo. Quando vocês pensarem, eu não aguento mais escutar a voz da professora Ana, da professora Sara e da professora Carol, é aí que você está acertando. Não, existe método milagroso a não ser sentar e estudar? Não. Qualquer método milagroso é falacioso. Não tem outra forma. Você tem que estudar. Agora, o método a gente facilita aqui para vocês. O que nós percebemos que dá resultado, né, professora Ana, professora Sara? A gente facilita e vocês não têm que testar. E o que a professora Ana falou, gente, é muito importante. Nada de testar. Você já se conhece. Você sabe o que funciona com você. Isso. Tô tagarela hoje, né? Não, mas é isso mesmo. Eu já cheguei. Não, mas é isso. Gente, e eu quero até, agradecer todo mundo que passou aqui, deu um oi pra gente, nossos alunos de outros lugares, de outros carnavais, de outras OABs, né, de outros exames, que a gente dá uma olhada aqui, não dá para responder um a um. Mas também queria abrir para perguntas, se vocês tiverem, podem mandar aqui no chat, eu tô tentando acompanhar de alguma forma também. Tô de olho aqui, a Rose tá aí, dizendo que está gostando do nosso curso. Olha, a Vitória que já passou e veio aqui prestigiar a gente, maravilha. Tem um aluno nosso aqui, do CPI que passou, não sei se é aluno ou aluna, eu vi rapidamente que escreveu,
que fez a faculdade há 6 anos e está prestando a sua primeira OAB. E está gostando das aulas, se preparando conosco. Desejo toda sorte. Nós estamos à sua disposição para dirimir dúvidas, críticas, sugestões. E é isso aí. É faca na caveira, meu povo. Estuda. Estuda que o negócio melhora. Como dizem, né? Estuda que a foto muda. Estuda que a foto muda. Estuda que a foto muda. O que a Narinha Marinha perguntou perguntou hoje? hoje? Hoje do que, Nara? Não entendi. Ela só mandou hoje? Alguma coisa que a Ela gente devia falou. estar falando com a gente, sabe? Interagindo no mesmo tempo, Aí só que a gente tem perdeu um hoje. atrasozinho. Muito bom. Sim, eu não sei, talvez o que eu falei que seria que nós iríamos colocar os assuntos mais cotados, que são mais cobrados. Hoje não, mas ao longo da semana a gente coloca algumas disciplinas dos assuntos que são mais cotados. Olha, então, porque eu pensei que é até bom ter um post que daí os alunos conseguem salvar para poder sempre consultar quando estiverem estudando aquela disciplina. Né? Porque a gente poderia até falar aqui, mas daí todo mundo teria que escrever. Então, achei mais legal eu vou falar também com os demais professores para a gente montar um postzinho para postar. E vocês salvam lá o post do CP Iuris para poder consultar quando for necessário. Isso. Meus queridos, dúvidas e sugestões, quem quiser. A Nara falou que não é só hoje que você, Carol, tá falante, que é só hoje. Hoje eu tô falante, tá, Garela? Agora eu entendi. Hoje eu tô pior. Tô atacada, tô falando. Gente, por conta... Ai, tá tagarela. Hoje? Sabe o que acontece? A gente não se encontra, né? A gente já se encontra por mensagem, correria, pandemia. Então, as faculdades a gente não se encontra. Nos cursos presenciais também não estão tendo. Mas quando a gente se vê assim, vontade de abraçar, de conversar. Aí a gente mais tagarela. Mais tagarela mesmo, é isso aí. Pessoal, acho que é isso. Se ninguém tem mais perguntas sobre a nossa preparação para a OAB, eu vi alguém perguntando do edital do TJDFT. Eu confesso que eu acho que não saiu, mas nem não saiu, mas que eu saiba não saiu, mas está bem próximo aí, TJ. Tá bom, pessoal. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar, professores? Eu estou muito feliz de ter visto vocês, assim, porque realmente dá uma saudade. Dá demais, mesmo. viu? Desse contato, dessa troca, porque tá cada um na sua casa, no seu lugar, no seu escritório, gravando as aulas, fazendo, mas é muito importante. Acho que a gente também tem que cada vez se juntar mais nesses meios virtuais, que é o que dá para fazer nesse momento, para compartilhar experiências, dicas, trocas, e os alunos, quem tiver afim, quem tiver cansado de ver as aulas gravadas, vem conversar um pouco com a gente aqui no ao vivo, nas lives, né? Exatamente. Não esqueçam, alunos CP Iuris, nós temos a central de dúvidas, tá? Não fiquem com dúvidas. As aulas estão já disponibilizadas, temos o calendário, temos a central de dúvidas. Kelly, minha querida, um beijo para você. Temos também os simulados inéditos, façam os simulados. E boa sorte, bons estudos. Quero ver todo mundo aí postando a mão com calo de estudar. Falando assim, não aguento mais a voz desses professores. Eu quero ouvir isso. Assisti todas as aulas, fiz todos os simulados, fiz todas as questões. E aí vocês estarão no caminho certo. Acreditem, é possível. É possível, sim. Está na hora. Vamos abrir esse ano com aprovação? Olha que coisa boa. Olha que coisa boa. Eu também. Nós estamos aqui na torcida, gente, de verdade. Façam a parte de vocês e contem conosco. Estamos todos os professores, né, à disposição. Confesso que até hoje ainda não chegou nenhuma dúvida para mim, não. Mas estou satisfeita porque meus alunos estão estudando e entendendo direito tributário. Então, que assim seja, que vocês estejam realmente entendendo. Maravilha. Sarinha, é a matéria mais difícil, mas eu já assisti suas aulas. Você torna um negócio assim fluido. Ai, que bom, professora Carol. Direito tributário.
Uma coisa simples que não é, né? Um detalhe ali no meio do caminho. É. Uma pedra no meio do Mas eu caminho. agradeço demais vocês, queridas colegas, amigas, por dividir esse momento aqui comigo, com os alunos. E todo mundo que passou por aqui, que entrou, que saiu, que está aqui, que assistiu toda a nossa tagalerice toda aqui, né? Então, obrigada, boa noite aos estudos. Temos muita coisa ainda para acontecer até o dia 20 de fevereiro, mas é isso, vamos com estratégia, vamos com foco e com confiança também, né? Porque ainda dá tempo de fazer muita coisa e dá tempo de fixar e de você chegar na prova segura de que vai dar certo, tá bom? É isso aí, pessoal. Beijo. Beijo, Abraço, meninas. beijo em Até a todos. próxima. Até mais. Até, tchau.